Sem óculos, pessoal. Vai chegando, bora chegando, galera. Não sei se... Paloma, amor. Rafa. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu tô com esse fone, sempre dá chabu aqui. Só esperar meu convidado. Ah, então tá ótimo. Ai, maravilhosa. Manda o convite, por favor. Ah, adoro. Gente, antes de eu aceitar aqui o convite, né? Hoje o assunto é quebrando o estigma social sobre o universo drag queen, né? E para isso eu vou receber a Bingueira, né? O Bruno Capelato, que dá vida à drag Bingueira. E aí vou deixar ele falar tudo pra gente, contar, e vocês podem tirar dúvida. Aqui embaixo tem aquela interrogação, então vocês podem fazer perguntas, tá? E, gente, já vou deixando claro, meus vizinhos estão fazendo muito barulho, então se estiver fazendo barulho demais, vocês me falem. Olá, boa Olá, noite. como está, meu bem? Bem, e você, como estás? Muito bem, muito bem. Que bom, uma honra te ter por aqui, já vou te agradecendo desde já, Imagina, eu que né? A gente agradeço o vai trocar. convite, eu fiquei muito feliz. Ah, que isso, eu que fico, né? Essa pessoa maravilhosa aí que fala de Big Brother. Gente, ele faz várias. Tá fazendo ainda as lives de Big Brother? Não, Fábio me abandonou, aí eu não tô fazendo mais. Fábio agora tá muito Gente, famoso. Eu só queria deixar, verdade. aproveitar que sua live é bomba e fica registrada, eu só queria aproveitar para falar que eu sou amigo desde antes dele ser famoso. Eu Então eu só também. queria aproveitar. Eu só queria aproveitar Só esse anda com gente momento. importante, né? Pelo Globais, amor de né? Deus. Pelo amor de Deus. Ele e Beia. Beia outro dia falando que ia ter que gastar não sei o que lá de táxi, não sei o que. Eu falei, mas nossa, você vai pra onde? Ela foi Itanhangá. Meu amor, eu não tenho roupa pra ir pro Itanhangá. Verdade. Tô bem nessa. Eu não tive roupa pra me vestir pra esse evento dessa live. Eu falei, gente, eu vou tentar chegar à altura. Até Mas não parece. tenho roupa colorida, eu só ando de roupa preta. Eu falei, ai, vou botar um colorido. Não tem, gente, não tem. Aí eu falei, vou botar um brinco que a gente dá uma chavada, que eu passo um batom. Bom, eu gostaria agora, amor, que você se apresentasse, falasse um pouco para quem não te conhece. Quem é você, o que você faz da vida, quem é esse personagem, né? E para quem não te conhece e para quem te conhece também que está aí, porque a gente vai ter uma conversa longa aí, vamos falar de tudo um pouco. Sim. Bom, para quem não me conhece e para quem me conhece, o texto é o mesmo, então pode ficar as duas categorias, não precisa sair uma parte para esperar a outra. Meu nome é Bruno, eu sou de São Paulo, tenho 37 anos. Eu faço drag já há bastante tempo. A primeira vez que eu me montei foi em 2003, faz bastante tempo. Mas profissionalmente, digamos assim, usando o drag como ferramenta de verdade, faz uns 4 para 5 anos. Eu trabalho na parte de treinamentos num banco digital e faço Bem conhecido a drag. propósito, né? Não, não, eu não posso ficar falando muito, Não, não mas vamos ficar ele é falando do lugar, roxo, não, mas é conhecido, é é, conhecido. não pode. E aí, trabalho lá e tenho esse trabalho como drag paralelamente em duas frentes. A pandemia, obviamente, atrapalhou bastante isso e tal, mas eu estava fazendo alguns eventos em empresas, trabalhando a questão de inclusão de população LGBTQIA+, para as empresas, e como fazendo stand-up. Fazendo stand-up comedy, contando palhaçada, fazendo o povo rir da minha cara. Porque, assim, já riem o tempo inteiro da nossa cara. Então vamos dedicar e falar assim, ó, nesses 7 minutos aqui, tudo bem, você não pode, não tem problema, você pode rir. Maravilhosa. Bom, tem muita gente que ainda tem dúvida, né?
sobre o que é ser drag, né? E eu queria que você esclarecesse nesse momento, alertasse e acabasse com esses preconceitos que a gente está aqui para isso. Sim. Conta um pouco pra gente o que é ser drag queen, né? Sinta-se à vontade. Drag é expressão artística. Drag é quando eu uso o meu corpo, eu uso questões de gênero para expressar arte. Qualquer pessoa pode fazer drag, isso independe de gênero. Você tem drag queen, que é quando você vai... e essas transformações, maquiagens e coisas assim, essas coisas vão para um lado de feminilidade. E você tem drag kings, que é quando você extrapola e usa masculinidades. Então, assim como uma mulher, seja ela cis ou trans, pode fazer drag queen, um homem, seja ele cis ou trans, pode fazer drag. Você tem, para a etimologia da palavra drag, algumas origens e algumas histórias. A principal delas remete da época do teatro, em que a gente precisa retomar que mulheres não podiam estar em cena. Então, você tinha homens que usavam roupas femininas, né, para expor padrões femininos. E aí você tinha esses homens entrando em cena e existia uma sigla, que era Dressed Resembling a Girl. Então, vestido parecendo uma mulher ou uma menina. Então, disse que remonta daí também a história do termo drag. E você tem isso cunhado e extrapolado ao longo do tempo. Como expressão artística, você tem a drag muito ligada ao entretenimento, ao show, a teatro, enfim, a todas as questões de expressão artística. Existem algumas pessoas que se denominam transformistas por se transformarem em uma coisa antes que você não tinha antes, né? Então, você vai ter, por exemplo, a arte transformista sendo muito divulgada no Brasil quando você tem o show de calouros do Silvio Santos. O termo transformista foi cunhado nessa época quando você tem um preconceito com travestis no palco. Porque a travesti sempre foi muito ligada à prostituição, à margem, né, da sociedade, ao tudo que não presta. E você ter uma travesti em cena num programa de televisão de grande alcance, num sábado, 3 horas da tarde, era muito difícil. E aí a gente teve essa nomenclatura de transformistas. Então o show das transformistas acabou sendo voltado muito para esse lado de expressões artísticas, para que não se usasse o nome travesti na televisão. Mas acaba meio que sendo muito dentro do mesmo padrão e da mesma identidade, e isso dando com o tempo. Hoje, por exemplo, a gente não pode falar que se você é um homem, você vai fazer drag queen. Já não tem mais uma questão... A questão de gênero está expandida, né? Você não tem mais homem e mulher. Você tem pessoas agênero, você tem pessoas não binárias, você tem pessoas que não se identificam com nenhum tipo de gênero, porque estão dentro desse panteão de possibilidades entre o masculino e o feminino. Então, falar que só homem pode fazer drag ou que só homem e mulher pode fazer drag, por exemplo, é muito complicado. Porque aí eu deixo de fora todas as pessoas que não se enquadram no que é masculino e feminino. Que bom que você já meio que já deixou claro quem pode fazer e quem não pode, né? Porque as pessoas têm muito essa visão de que só o homem gay é drag, né? Então, sendo que tanto mulher quanto homem podem fazer drag, serem livres para expressar essa arte, né? Porque é uma arte, né? Uma expressão artística, né? Independe do seu gênero. Você pode ser uma pessoa que se identifica como uma pessoa não binária, por exemplo, e fazer drag sem o mínimo problema. Drag é expressão de arte. Então, o que eu faço com o meu corpo ou com a minha arte independe daquilo que eu demonstro como gênero, né? Ou deveria independer, e aí a gente tem barreiras sociais com relação a isso. Mas é arte. Parte do princípio que é arte, qualquer pessoa pode fazer. Bom, eu queria saber, assim, a Bingueira existe já há alguns anos, né? Mas você já falou que tem mais ou menos 4, 5 anos que você trabalha com isso, né? Faz comédia com isso, né? Investe nisso. Em que momento da sua vida você viu que ela precisava existir, né? E o porquê que ela nasceu?
A primeira vez que eu me montei foi pra festa, foi pra tipo, diversão. Porque quando eu fiz isso a primeira vez, a gente tem que pensar que hoje, quando a gente fala em drag, a gente tem um cenário drag muito fortalecido pelo programa da RuPaul, né? O RuPaul's Drag Race. Então você tem que pensar que antes dessa glamorização drag, existia uma questão muito de preconceito e de coisas que passam por esse meio tempo aí antes de que drag seja bem vista, mesmo no meio LGBT, que é onde você tem isso aparecendo. A primeira vez que eu fiz foi pra festa, foi pra me montar única e exclusivamente pra descobrir o que era, por ter contato com drags e por sair à noite, enfim, ter essa vivência. E depois eu vi que isso poderia ser interessante para eu usar para subverter algumas coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa gorda e dentro disso automaticamente te colocam no padrão da pessoa engraçada. Então, você ri de gordo, né? É interessante você rir de gordo. Você tem essa licença poética. E sendo um gordo viado, você vai rir muito mais ainda. Então, eu percebi que eu podia subverter isso. E não necessariamente uma linha caricata. Eu podia me montar, por exemplo, e performar uma música super séria. Tipo, Whitney Houston. E percebi que isso depois podia render dinheiro. Eu trabalhei fazendo eventos uma época, como drag. E eu percebi que isso tinha algumas vertentes, assim. Como uma expressão com a consciência que eu tenho hoje faz, tipo, 2 anos. Porque aí eu percebi que era um jeito de eu conseguir colocar essa questão de gênero para fora e trabalhar isso questionando as pessoas de uma outra forma. Chegando com uma outra aproximação perto de pessoas que não necessariamente entenderiam se fosse um discurso só pelo discurso. Entendi. Bom, você também fala, como você já citou aí, né? Você fala sobre essa representatividade, né? LGBTQIA+. Cada vez que aparece uma letra, eu fico mais enrolada. Eu falei, gente, eu tenho que falar certinho. Falei certinho. No mercado de trabalho. Trabalho é uma coisa bem como a gente já citou aqui. De você, é fácil você encontrar essa representatividade, né? De emprego, foi fácil você encontrar essa representatividade e tem empresas que assim, pode sofrer, né, e observar de coisas boas e ruins, né? Esse momento aí que a gente tenta ter a representatividade nas empresas. Oi, travou. Você está conseguindo me ouvir agora? Agora eu tô te ouvindo. Você conseguiu ouvir até que parte? Até a parte de importância de representatividade dentro das empresas. Isso, eu queria saber se para você foi fácil você encontrar essa representatividade, né? Na empresa que você está e se nas outras que você observou, andou, palestrou, o que você observou de ruim e de bom nessas empresas aí por onde você passou? Todas as coisas possíveis e imagináveis que a gente acha que só aparecem em televisão, assim. Eu trabalhei em uma empresa, por exemplo, que você fazia uma formação, era uma empresa de telemarketing, e você fazia uma formação para ser supervisor. E aí, eu sendo supervisor, eu poderia de qualquer produto, né? Uma empresa de telemarketing atende a várias empresas, e eu formado, capacitado, todo mundo sabia já, assim, ó, você pode fazer, e você passa por processos dentro dessa própria empresa. Eu ouvi do gerente de uma empresa num produto que era um atendimento bancário, né? Eu ia supervisionar uma equipe de atendimento de um banco. Eu era perfeito, eu tinha o que eles procuravam, mas eu era muito afeminado. E aí eu não ia conseguir impor respeito. Então, a gênero e representatividade sempre são muito complicadas quando você passa dentro de uma empresa, porque isso resvala nos valores da empresa. Então, se você não tem uma empresa consciente, uma empresa que sabe que vai errar, uma empresa que sabe que vai dar cagada, aí isso acaba ficando. Eu sempre, na medida do possível,
com código de vestimenta, trabalhando com questões de conduta dentro da empresa, compliance, essas coisas todas, porque eu sei o quanto é difícil você ter essa representatividade. Eu já passei por isso e eu sei exatamente o quanto é difícil você olhar todo mundo que está em volta de você e você não conseguir se enxergar. Então, eu acho que é muito complicado quando você tenta buscar a representatividade numa empresa que não está disponível para que isso aconteça. Eu hoje tenho a sorte de trabalhar numa empresa que tem um grupo de estudo para isso. Tem um grupo que vai atrás de entender como que a gente vai ter essa representatividade dentro de casa. Porque tem muita gente que se lembra de quando a gente... que a população LGBTQIA+ existe quando é época de parada gay e o que acaba sendo meio que um preconceito também quando você tem as questões relacionadas a campanhas de prevenção de ISTs. Então, o gay trabalha o ano inteiro. A lésbica trabalha o ano inteiro, a pessoa trans precisa trabalhar também o ano inteiro. Isso é meio que um ponto. E uma empresa valorizar isso é muito importante. Falou tudo. Eu vou pedir uma licença aqui rapidinho. Vou ligar. Gente, aqui em casa meu Wi-Fi tá péssimo. E aí, quinta-feira eu consegui fazer a live de boa. E aí achei que está meio... Então já vai ser reclamação novamente. Tá vendo? Aí eu vou desligar aqui e vou ver se meu filho tá usando alguma coisa na internet. Um minutinho, gente. É o péssimo. Bom, ok. Não sei se tá melhor, tá conseguindo meu. Olá, Ainda tá rodando aqui. Ai, gente, o ônibus. eu tô te ouvindo. Tá conseguindo ouvir direitinho? Sim, tô É te porque eu ouvindo. acho que o meu rosto tá todo embaçado, né? Vamos continuar. Eu acho que a internet não vai melhorar a minha situação. O Wi-Fi tá péssimo. O meu 4G, cara, 18 GB foi embora muito rápido por conta disso. O Wi-Fi ruim, eu tenho que ficar usando o 4G. Só vai virar dia 20, então Sim, até dia 20 estou com a internet ruim. Bom, mas vamos lá, a gente vai na luta. relaxa. Desculpa quem estiver assistindo, se estiver ruim, gente, segura aí. Pelo menos, pelo menos você respondeu, acho que tá saindo direitinho. Vindo agora? Tá, né? Oi? Tá me ouvindo? Tá, deixa eu fazer uma Agora eu tô. pergunta. Referente à questão de apoio familiar. Eu queria saber se... Ah, tá. Eu queria saber de você se você, como artista, você tem, não sei como é o convívio com a sua família, se você tem esse apoio, né? Se você convive com a sua família, se eles te dão força referente à sua profissão aí ligada à comédia, né? Sendo drag. Sim. Eu costumo falar que, infelizmente, eu sou um ponto bem fora da curva. Sempre tive o apoio da minha família. É óbvio que você tem alguns. Sempre vai ter, tipo, episódios de ataques de homofobia, conceitos e essas coisas, mas a gente releva. É muito difícil falar isso, né? Mas a gente releva, a gente dá um jeito com relação a isso. Agora, a minha família direta, né, que é meu pai e meu irmão, sempre foi muito tranquilo.
Sempre foi de boa. Meu pai vai em todos os meus shows. Eu agora já tô, por causa da pandemia, não tô mais fazendo shows presenciais, mas as apresentações online que eu fiz e meu pai acompanhou todas. Eu já cheguei a fazer show para plateia que tinha só o meu pai. E para mim é um Gente, pouco. E para mim é um pouco complicado. Foi um pouco complicado para entender isso, porque eu falo as maiores atrocidades no palco, né? Eu conto, tipo, minha primeira vez, eu faço piadas de sexo, faço todas essas coisas. E eu acho que pra mim foi mais quebrar essa barreira com o meu pai do que propriamente a questão de eu estar montado ou não. entendi. Nossa, que legal. Parabéns pro seu pai, super incentivo, né? Sim, sim, muito, muito. Me dá segurança, assim. Saber que ele tá ali, eu acho que me dá mais segurança, assim. Com certeza. Bom, você até comentou aí, né? Isso que eu ia te perguntar, que eu vi os seus vídeos, eu fiquei na curiosidade. As histórias são reais, são algo, são tudo que você viveu, ou algumas coisas você inventa, ou todas são inventadas por você. Todas são reais. Eu tiro sarro que eu não tenho capacidade intelectual para ser depravado, para inventar histórias depravadas daquele jeito. Eu tive um problema, por exemplo, quando eu comecei, porque assim, pode parecer batido isso que eu vou falar, mas eu descobri o humor, a comédia, quando eu era bem pequeno e eu fui engraçado na escola. Porque eu era estranho, eu era gordo, eu usava bota ortopédica, eu usava aquele aparelho fora da boca, todo alvo de preconceito e bullying possível. Então eu descobri, sendo engraçado, que isso podia ser diferente. E isso aconteceu e eu fui desenvolvendo isso com o tempo. E só que todas essas histórias que aconteceram, todas as pessoas sempre falaram pra mim: "Olha, isso você precisa contar num palco, você precisa fazer isso." Sempre tive muito preconceito com stand-up. Sempre, a vida inteira. Porque eu não consigo entender essa fixação que. Pode falar palavrão? Vai cortar a live? É, Vai entrar eu, tudo eu na live, não entendo essa tudo, gosto. fixação. Ótimo. Eu não entendo essa fixação que homem tem por ser corno e por pinto. Eu não consigo entender. Porque todos os textos que você tem dentro do stand-up é homem falando mal da mulher que não lava a louça, que não arruma a casa, que tava mal vestido, não sei o quê, ou o pau dele que não funcionou, não sei aonde, ou o pau. Eu nunca consegui entender isso. E eu sempre falei, eu não vou fazer isso, não cabe comigo. E aí eu pensei que eu poderia começar a usar as minhas histórias, que rebatem muito isso. Então eu tiro sarro de mim, eu tiro sarro das minhas vivências. Só que, por exemplo, uma história que eu conto que foi a da minha primeira vez, eu não estava montado quando eu fiz essa história, quando aconteceu isso comigo. Então, você, Eu você vi, pare de, você pare de rir da desgraça dos outros. gente, eu fiquei É, arrasada por você. E aquilo aconteceu. Primeiro que aquilo aconteceu de verdade, e segundo que eu não estava montado quando aquilo aconteceu. Então, eu sempre tive essa questão de, tipo, como que eu vou contar montado uma história que não aconteceu? Porque quando eu entro no palco, tipo, assim, é muita informação. E eu chego antes da piada. É diferente de uma pessoa, por exemplo, ou de quando eu mesmo fazia show desmontado, que era lá, tipo, calça jeans, camiseta e beleza, é isso que tá tendo, sabe? Agora, a informação, isso chega antes. E aí, quando eu conto, por exemplo, do que aconteceu na minha primeira vez, a imagem que a pessoa vai ter é eu montado, passando por aquela experiência. O que é engraçado, Verdade. porque é um absurdo. Por outro lado, é ruim porque a piada perde a graça. Entendeu? Então a piada fica de lado. E eu levei um tempo para conseguir entender que era possível. E que eu conseguia dar conta de lidar com isso no palco. Então, as piadas que eu faço hoje são piadas que eu sempre fiz e que eu adaptei pouquíssimas coisas,
Pelo fato de eu estar montado, mas assim, o texto é o mesmo, é tudo igual, assim, não interfere. Mas eu relutei muito pra fazer o stand-up montado, muito. E como é que foi, assim, sua primeira vez, assim, de stand-up, né? Porque eu imagino, tudo que a gente faz pela primeira vez dá um nervoso. Quero saber se correu tudo como você esperou. Como que foi, assim, você subir no palco ali e se apresentar? Como que foi essa preparação? Enfim, fala pra gente. Eu tenho duas primeiras vezes, assim, eu vou contar e já vai ficar claro por quê. Eu morei no Rio Uhum. por um tempo, e eu morei no Rio e trabalhava com turismo. E quando teve a finalização o último episódio da novela Avenida Brasil, eu, tipo, fiz um inferno no meu Facebook. Cada coisa que acontecia, eu ia fazendo comentário, comentário, comentário e tal. E aí, quando acabou, a dona de um hotel que fica em Teresópolis falou assim: a semana que vem vai ter uma comédia no meu hotel. E eu quero que você vá. Aí eu falei assim: muito obrigado. Aí ela falou assim: eu quero que você faça um número de stand-up pra abrir o evento. Aí eu falei assim: mas eu não sei fazer stand-up, eu não sei o que é stand-up. Aí ela falou assim: para de palhaçada, que eu sei que se você contar o caminho da rodoviária até o chegar no hotel, já deu 3 horas de texto. Você faz esse negócio render. Então você pode parar de palhaçada que você vai fazer. Fiquei desesperado, assim, tipo, escrevi texto, decorei, cheguei lá, ponto. Cheguei para fazer o texto na mesa. Na frente do palco estava Ricardo Waddington com Tânia Mara, Andrucha Waddington com Wanda Torres e Fernanda Montenegro. Na minha frente. A primeira coisa que eu pensei foi, eu devia ter trazido outra calça plástica, porque essa que eu tô aqui já encheu. Não adianta. E eu comecei a falar. E o corte do final era assim: bom, gente, então eu vou encerrar o meu texto por aqui, porque se vocês não aplaudirem o suficiente, eu vou ser expulso do hotel e o último ônibus pro Rio sai às 9h30. Muito obrigado, vocês foram demais. Eu decorei essa fala pra falar. Quando eu falei isso, a dona do hotel, que tava no fundo do salão, fez assim com a mão, que era pra eu continuar, porque tinha atrasado a janta. E como que você improvisa? A sua primeira vez no Gente, palco. mano, que louco. Aí foi mais 40 minutos no palco. Isso porque, assim, tinha sido 20 minutos antes. Eu fiquei mais 40 minutos no palco. E aí fui fazer o que eu conhecia de público de drag queen. E fui desmontado fazer número de plateia. Fui interagir com as pessoas, fingir que aquela mesa, né? Eu me senti. É como se eu estivesse vendo o Criança Esperança ao vivo, sabe? Tinha a bancada do Criança Esperança na minha frente. E eu não olhava pra cara dele. Imagina, nunca na minha vida. E aí, beleza. Continuei o texto, acabou, liberou jantar. Eu fui jantar. Eu senti uma mão no meu ombro, assim, quando eu olho pra trás, é Fernanda Montenegro. E aí, o povo achou que, sei lá, tinha entrado um cabrito, porque eu andei me cagando, assim, pelo salão, assim. E a calça plástica já tinha transbordado nessa altura do campeonato. E aí, eu falei, eu vou precisar me dar um tempo pra suportar a ideia de que você veio falar comigo. Aí, tipo, beleza. Passou rindo, ela falou assim, tipo, esquece o texto. Aí eu falei assim, eu esqueci mesmo. Eu fiquei muito nervoso, de verdade. Ela falou, não tô falando que você esqueceu. Eu tô falando pra você esquecer o texto. Porque a sua parte de improviso do final foi muito melhor do que o começo. Gente, Não, babado! e aí assim, tipo, Fernanda Montenegro mandou, você faz o quê? Você tatua, Ah, né? claro. Eu até hoje, eu vou tatuar no meu cóccix, assim, tipo, esquece o texto. E aí Muito isso foi a bom. primeira vez. Só que nunca mais eu fiz. Passou, saiu da minha cabeça, nunca mais eu fiz. E aí eu fui fazer um curso de stand-up. De tanto que as pessoas falavam que eu precisava fazer uma apresentação de stand-up, eu falei assim, ok, então eu vou aprender a fazer. E aí eu fui fazer o curso de stand-up. E nesse curso de stand-up, o meu professor, que é um ator maravilhoso, chama Fábio Lins,
Beijos, Fábio. Muito obrigado por você ser louco e ter acreditado que eu podia abrir minha boca. Ele tinha uma noite para quem já tinha experiência e para quem já estava assim, tava começando, mas sabia o que estava fazendo. Aí eu falei, Fábio, eu posso participar? Eu nunca tinha feito nada. Foi na minha segunda aula. Aí ele falou assim, olha, isso é pra quem... Essa noite, ela é pra quem já sabe o que tá fazendo. Mas, tipo, se você quiser, bora. Aí eu falei assim, então beleza, bora. Ele me colocou no grupo do WhatsApp, que era um grupo onde tinha essa coisa de agenda. E aí ele falou, quando aparecer... A gente já tá com as noites todas fechadas, mas quando aparecer alguma eu vou divulgar aqui, beleza. No dia seguinte, apareceu uma vaga. Ele falou assim, tem uma desistência pro show dessa quinta-feira. Quem quer? Eu falei, eu quero. E fui muito na cara de pau. Eu fui muito na cara de pau. Sem texto, porque isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu sei o que eu vou falar, mas eu até hoje não escrevi uma piada. Uma das partes que você Gente, tem, uma das partes que você tem no curso é aprender a escrever, porque tem uma anatomia da piada. Assim, você prepara você faz o setup, você vai trabalhando aquilo, chega no punch, que é onde você dá a piada. Acalma a plateia, você vai fazendo isso. Mas, zero modéstia, porque eu sou uma pessoa que não consegue receber elogio, então fazer elogio, muito menos. Mas eu, organicamente, descobri como isso funciona. E aí, eu consegui fazer isso sem escrever piadas. E fui para esse show sem escrever. Quando acabou o show, o Fábio, que era o professor e que era o dono da noite, falou que o meu número foi o melhor da noite, melhor que o dele. E é exatamente isso, era uma coisa que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então essa também foi a minha primeira vez e funcionou muito. Óbvio que depois disso, tem show que é bom, tem show que é ruim, tem hora que o texto funciona ao mesmo tempo para uma plateia não funciona para outra. O mesmo texto funciona no mesmo lugar e na semana seguinte você volta para fazer outro show, ele não tá funcionando. Varia muito. E o que você precisa fazer é aprender a pegar esse timing, aprender a pegar como isso funciona para conseguir fazer as muito bom também. gente, a minha internet é muito louca. Tá carregadinha, todos os pontinhos, mas o negócio roda, faz uma maluquice, enfim. Mas parabéns pela sua coragem, pelo seu improviso. É como a Bruna falou ali, quem sabe faz ao vivo, colocou aqui, nasce uma estrela. Você mora onde? Em São Paulo hoje em dia? São Paulo, eu moro em São Paulo. E a visão, assim, para stand-up, né, para trabalhar com isso, é melhor aí ou aqui no Rio? Eu não conheço nada do Rio. Eu tava para ir passar uma semana no Rio fazendo alguns shows, entrou pandemia. Então eu não consegui. Eu já fiz show em Porto Alegre e em Curitiba. São públicos completamente diferentes. E o fato de eu não ter um texto escrito me ajuda muito a me adaptar ao público que está me assistindo. Sim, Isso me sim. ajuda, é essencial, porque eu vou contar a mesma história, só que de uma forma diferente. Então, é muito importante para mim não ter o texto. Eu acho muito mais fácil porque eu consigo me adaptar à plateia. Se eu vejo que a plateia não tá funcionando, eu já corto. Cara, é muita coragem, Teve uma né? vez, por É exemplo, na que eu fui cara e fazer um coragem. show aqui. Admiro. Sim, e Pode você falar. tem que ser, e eu acho que isso é todo mundo. Eu acho que é mesmo quem tem texto, interessante que mesmo que a pessoa tenha texto, tem que saber a hora de parar, sabe? Uma das coisas que eu falei com o Fábio quando eu comecei a fazer o curso era isso. Eu vim aqui para aprender a calar a boca. Porque se eu tô vendo que as pessoas estão rindo e o meu termômetro é a piada e é rir, eu vou embora e eu finjo que nada mais disso acontece.
Bom, e você tem que te inspira nesse meio? Eu sou apaixonado pela Fabiana Carla. Ela não é Ai, uma atriz de gente, também stand-up, amo. né? Mas eu sou apaixonado. Eu acho que se algum dia, e eu espero que isso aconteça, mas se algum dia eu encontrar pessoalmente com ela, eu vou ser a pessoa mais ridícula do mundo, porque eu não vou conseguir fazer nada além de ficar travado e paralisado. Porque eu acho que ela tem uma coisa que todo mundo bate tanto e que é preciso, e que ela tem um tempo de comédia que é desesperador, assim. Eu acho o humor dela, assim, fantástico, 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 fantástico. Dentro da comédia stand-up, tem No- duas pessoas que eu gosto muito. Uma é a Cris Paiva, gosto bastante da agilidade que ela tem. Eu me identifico com isso. Ela fala muito rápido, ela conta a história dela muito rápida e muito direta e objetiva. E eu gosto muito da Ariana Nucci, que é uma comediante de Maceió, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas que tá morando em São Paulo, enfim, tá fazendo carreira por aqui. Ela participa de um programa que é A Culpa é da Carlota, que é no Comedy Central, que é com atrizes de stand-up, enfim, é muito maravilhoso. E eu acho que o humor dela também me pega, porque ela é bem, bem tia, sabe? Tipo, a tia que vai brigar pelo Tupperware. Aham. E sou eu. E, nossa, tipo, sou eu total, assim. As minhas histórias passam por aí. Meu nome é Bingueira, né? E é Bingueira de bingo mesmo. E então, por aí você tem uma ideia do que tem por trás das coisas que eu falo. Gente, maravilha. Bom, voltando um pouquinho aqui para o movimento LGBTQI+, QIA+, né? É importante a gente ter esse movimento, né? Mas eu queria saber de você se você acha que todos são abraçados por esse movimento, né? Todo mundo faz parte, mas não é todo mundo que tem chance. Uma coisa que eu quero muito é que essa sigla LGBTQIA+, ela seja cada vez maior. Ela entre cada vez mais letras. Porque a gente vive num mundo, infelizmente, que ele é baseado na heterossexualidade. Então, você ser uma pessoa hétero e uma pessoa cis é o que é normal. E se eu digo que eu não quero ter uma nomenclatura, eu quero que todo mundo seja igual, na nossa sociedade atualmente, esse igual é ser igual a uma pessoa hétero cis, que é o padrão que a gente vive. Então, Sim, se eu falo assim, eu não vejo a hora de chegar um momento em que eu não vou mais precisar ter uma sigla. Não, eu quero que essa sigla exista para sempre. Para a gente falar que existem as pessoas que estão nessa sigla e as pessoas que não estão nessa sigla. É uma questão de pertencimento. Mas aí a gente passa por recortes étnicos, recortes sociais. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito privilegiada pelo fato de ser uma bicha branca que mora no centro de São Paulo, que tem um trabalho numa empresa renomada que me entende e que me aceita e que me deixa ser quem eu sou lá dentro do trabalho. Não que isso seja um favor, eles não estão fazendo favor nenhum. Eles estão sendo uma empresa como qualquer outra deveria ser. Eu acho que a gente passa por isso dentro de. Só voltando um pouquinho que você tinha falado da história de representatividade LGBT dentro de empresas. Quando você passa a aplaudir uma empresa que faz as coisas que a empresa que eu trabalho faz, é tipo você aplaudir o Rodrigo Hilbert porque ele lava a bunda do filho. Ele não tá fazendo mais do que sim, obrigação. Só que ele é uma pessoa que se destaca porque todo mundo que tá em volta dele não faz o que deveria. sim. Então, isso é muito importante. E é óbvio que a gente tendo esses recortes étnicos e recortes sociais, você vai ter, se você pegar, por exemplo, um outro homem gay que tenha 37 anos e que more no centro de São Paulo. Eu e essa pessoa. Se for um cara preto, a vivência é completamente diferente.
Com certeza. Porque, além de toda a formatação que essa pessoa passou na infância, sofrendo os preconceitos por ser gay, tem os preconceitos étnicos que vêm junto. Então, a vivência é muito diferente. Existe uma interseccionalidade de movimentos. Eu, enquanto um gay branco, por ser afeminado, sofro muito machismo. Por outro lado, eu sofro com o machismo. Porque eu não sou uma mulher, eu não posso sofrer machismo. Porque aquilo não é direcionado a mim. A crítica por eu ser uma pessoa afeminada não é uma crítica a mim, é uma crítica ao feminino. Sim. Então eu sou uma vítima do machismo, mas eu não sou uma pessoa que está sofrendo esse machismo. Isso não vai doer em mim. Isso dói em todas as outras pessoas que carregam esse fardo horroroso que a sociedade nunca vai entender que é ser mulher. Então, quanto mais letras, melhor, porque se você tem uma pessoa trans, essa pessoa vai ter uma vivência, por exemplo, que uma pessoa cis não vai ter. Se você tem uma pessoa não binária, essa pessoa vai ter uma vivência que uma pessoa bissexual não vai ter. A gente passa dentro da nossa sociedade hoje um apagamento bissexual muito grande. Então, assim, se o cara fala que ele é bissexual, é porque ele é bicha e não quer assumir. Ou se a mulher fala que ela é bissexual, ela é fetichizada por macho escroto que vai lá falar, tipo, então vem você e sua namorada. Sim. Entendeu? Então, todos esses recortes sofrem. E aí, se você faz o inverso, é a mesma coisa. E entenda que, pelo amor de Deus, essa fala que eu vou falar agora, ela é só para mostrar o outro lado. Não estou me colocando no lugar de uma pessoa preta, não é isso. Mas, se a gente vai comparar pessoas pretas, por exemplo, o recorte de uma pessoa preta hétero é completamente diferente do recorte de uma pessoa hétero, de uma pessoa preta bi, de uma pessoa preta gay, de uma mulher preta lésbica. Então, o sentido contrário também existe. A gente não consegue falar nesses nichos que a gente vive sem ver o todo. Porque senão eu me fecho numa bolha e eu vou falar pra bicha branca. Sim, entendeu? Isso. E aí, uma coisa que falta dentro do movimento LGBTQIA+, é essa noção de interseccionalidade. É a necessidade da gente abrir o nosso olho e não se fechar na nossa dor. É óbvio que dói pra cacete, sabe? Eu já passei por um episódio, por exemplo, na minha família que tava tendo um churrasco e aí um parente chegou com um carvão que chamava arco-íris. A marca do carvão. E ninguém tava conseguindo abrir o saco de carvão. E aí essa pessoa virou e falou assim, tipo, fala pro Bruno, né? Porque arco-íris deve ser. Ele deve ser a pessoa que vai conseguir abrir. Aí eu fui, peguei, abri o saco do carvão, coloquei o carvão na churrasqueira, acendi, e eu falei assim, pois é, você precisou da bicha para abrir o seu carvão. Então, a gente tem. Aí foi uma questão única e exclusivamente por sexualidade. Sim. Agora, você imagina, por exemplo, quando uma pessoa quer ofender, ela vai ofender pelo que aparece. E eu posso falar para pessoas que sofrem isso que eu sofro. Que é muito. É muita gente. É muita gente que sofre dentro de casa. É muita gente que não tem espaço de fala dentro de casa. Só que eu não quero falar só para essas pessoas que a nossa vivência é igual. Eu quero ouvir de pessoas que têm vivências diferentes da minha, assim como eu quero falar para pessoas que têm vivências diferentes da minha. Então eu acho que é isso que é importante, assim, a gente abrir e entender que a gente tá dentro de uma bolha, mas que é uma bolha de muita gente, é uma bolha para muita gente junta. E cada um com a sua particularidade, cada um com o seu jeito. O jeito que eu reajo ao preconceito não é o mesmo jeito que você reage, que qualquer outra pessoa reage. E ok, a gente tem que entender que de todos esses discursos que aparecem e que acontecem, o que mais me irrita é quando a pessoa usa a expressão do mimimi, sabe? Tipo, isso é mimimi. Também. Porque eu tô, no mínimo, desprezando a dor do outro. Sim. É o mínimo.
sem contar todos os erros que estão por volta dessa expressão, eu tô, no mínimo, desprezando a dor do outro. É isso. Também me revolta muito essa expressão. Bom, amei, assim, né? Foi uma fala foda. A Bruna tava aqui só nos coraçãozinhos desesperados. Acho que pra quem chegou no final, pra quem passou, gente, vale assistir depois. Vai ficar no IGTV, vai ficar no YouTube. Eu vou te mandar depois o link assim que eu postar no YouTube, tá? Pra você também divulgar. Antes da gente terminar, eu quero te falar que o cabelo tá maravilhoso. Que eu vi que você falou que não está usando peruca porque o cabelo Sim. está maravilhoso, tá muito calor, então Eu não consigo super mais usar combinou. peruca. Eu não consigo Tá mais usar peruca. maravilhoso, nem precisa. Eu tinha o cabelo no meio das costas. Eu deixei meu cabelo Gente, mas crescer aí uma época e ele tava no meio das costas. E era um inferno pra prender, né? Porque aí você prende, você faz um coque, você bota a touca, ai, sol. você faz um monte de coisa, e aí taca ainda a peruca por cima. Aí uma época eu fiz a linha Ariana Grande, que fazia um coque aqui, punha um rabão assim pra trás, eu fui fazendo tudo isso. Mas eu nunca não usei peruca. Eu usei peruca a minha vida inteira, mesmo quando meu cabelo tava grande. Eu raspei meu cabelo, eu parei de usar peruca. Eu me montei careca muito tempo. Muito tempo. E aí agora ele tá Gente, assim, tá ok. Ele tava preso, eu tava de touca, coloquei a peruca, eu falei assim, tipo, não, foda-se. E aí eu vou deixar ele crescer de novo, porque eu quero que, tipo, esse rosa vire, tipo, luzes californianas, sabe? Não vou mais nas pintar, ele vai pontas. ficar assim e vai ficar só a ponta. Gente, tá muito maravilhoso. Tá super combinando com a make, tá lindo. Bom, antes de finalizar, eu queria que você fizesse um improviso, já que você deixou aí improvisar, se eu fizesse algum show que você já fez aqui pra gente. Não precisa ser muito longo, pode ser algo curtinho, está nas suas mãos. Sinta-se à vontade. Eu vou explicar o porquê do meu nome Bingueira, né? Sim. Que tem a ver com bingo mesmo, não tem outra explicação. É bingo real. Eu sou criado numa família ultra católica e católico sabe fazer o quê? Bingo, quermesse, festa na igreja, vender fogaça e ganhar dinheiro. E aí, eu fui criado dentro disso e a minha avó era a cantadora oficial de bingo da igreja. E bingo é uma coisa que a gente sempre levou muito a sério na minha família. Tipo, real, assim. E bingo, se você para pra pensar, é um bando de velha que tá lá pra lutar por Tupperware. E assim, não se meta entre uma velha e a sua Tupperware. Não se meta. E isso foi na minha vida a vida inteira. Chegou uma época que a quermesse da igreja começou a crescer. E a gente jogava muito bingo e começou a crescer, sim, muito a gente. Os prêmios estavam ficando ótimos e tal. E teve um dia que ia ter numa quermesse e o prêmio especial da noite ia ser uma televisão. Então, nesse dia não era minha avó quem estava cantando, tinha um cantador oficial de bingo. E aí a gente foi e comprou, cada um com a sua cartela. A minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Cada um foi para um canto do salão, assim, porque a gente briga real por bingo. A gente leva muito a sério. E aí cada um foi para um canto e eu lá, saiu o primeiro prêmio, saiu o segundo prêmio, nada. E eu fiquei muito tempo. E eu nunca vou esquecer, a pedra que eu tava esperando era 67. E eu esperando 67, 67, 67. E de repente, do nada, o cara grita 67. Eu grito, deu, e saio correndo. E a hora que eu saio correndo, eu vi uma pessoa vindo na minha direção, tipo, bati também. Aí eu, filha da puta, filha da puta, filha da puta, e eu não enxergo muito bem. A hora que chegou, filha da puta, filha da puta, quando eu vi, eu falei assim, ai, é uma velha. Ai, que dó, não vou xingar a velha. Imagina, não posso xingar a velha e tal. Quando chegou perto, a velha era minha mãe. E aí, na hora, eu fiquei, filha da puta, filha da puta, filha da puta. A gente começou a brigar pela televisão. E o cara que tava cantando o bingo virou e falou assim, que bom que tá na mesma família, né? Não vai precisar nem tirar a pedra maior e tal. Pra quem não sabe, pedra maior é quando, tipo, empata, você sorteia de novo, quem tirar a pedra maior, ganha. Aí o cara falou, não vai precisar nem tirar a pedra maior. E minha mãe falou assim, nem fudendo, essa televisão é minha. Aí eu falei, não, essa televisão é minha. Aí rolou uma pequena briga, mãe fala, você obedece, vamos tirar a pedra maior. Eu fui o primeiro a tirar, e aí eu tirei o número 2. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu olhei, você mantém a pose, e eu olhei pro cara dela e falei assim, vai, tira aí outra. Fodona, você não quer a televisão? Aí ela foi, enfiou a mão no saco. Ela falou assim, filha da puta, tacou a pedra longe e foi embora.
ela tinha tirado o número 3. Você contou pra ela que a televisão era dela? Nem eu. Essa televisão ficou no meu quarto até o dia que eu fiquei com peso na consciência e contei pra ela a história. Sei lá, tipo, 3, 4 anos depois. Ela quebrou a Gente, televisão. meu Deus. Gente, Eu fala cheguei da da série, hein? escola, a televisão estava quebrada em cima da minha cama. Sabe Poderoso Chefão? Que o cara chega no quarto do hotel e tem a cabeça de cavalo na cama pra mostrar que deve respeito? A televisão foi a cabeça de cavalo da minha mãe. Gente, muito bom. Ai, olha, as suas histórias tem que fazer um livro, gente. Porque é muita coisa. Travou aqui porque estava despertando o celular. Ah, Gente, muito bom. Muito bom, gente. A Bruna tá morrendo ali. Isso é porque é a mãe. só Ela botou. uma. Se fosse alguém que não Pra você. conhece, dava até Não, porrada. assim. Eu tenho muita história da minha mãe e isso foi meio que uma coisa que me travou um pouco no começo, porque eu falei, tipo, né? Tipo, Paulo Gustavo, né? Não vou ficar eu contando história de Sim, mãe e sim. tal. Eu levei a minha mãe pra assistir o Paulo Gustavo. Ele nem era, tipo, o Paulo Gustavo ainda. Ele tava começando Minha Mãe é uma Peça. Ele fez aqui em São Paulo, no Teatro Gazeta, um tempo. E no final ele conversa com as pessoas. Eu assisti essa peça, achei maravilhoso. A dona Emília é, de fato, a minha mãe. E aí, na hora que ela saiu, a minha mãe pegou as duas mãos do Paulo Gustavo, assim, olhou dentro do olho dele e falou assim: eu quero 10% do que você ganha, porque metade desse texto é meu. Gente, essa mãe é maravilhosa, gente. Tem que fazer uns vídeos com essa mulher, gente. Bota essa mulher pra ficar famosa. Então, a minha mãe morreu tem 5 anos. E eu sinto, Ai, de gente. todas as coisas, assim, o que eu sinto é, tipo, dela não ter visto essa etapa, porque eu ia muito enfiar ela em cima do palco e fazer. Eu imagino. Porque é o que eu falei. Porque é o que eu falei, assim, essas histórias, elas são reais, assim. Eu não consigo inventar isso, não adianta, porque eu não vou ser verdadeiro na hora de contar. É óbvio que você tem 1000 maneiras de contar uma história e você dá um jeito Sim. dela ser engraçada em algum momento. Mas o fato existe. Gente, e daí nasceu Bingueira, por conta dessa briga toda de bingo, por causa dessa Por causa do loucura. bingo. Por causa do bingo, e Gente, porque eu sempre sou assim, a velha, por exemplo, quando eu tava com o cabelo grande, eu ficava, tipo, enrolado num cobertor no trabalho, com o cabelo preso com uma caneca e numa caneca, e uma gente, caneca andando pelo meio do escritório pra pegar chá e café. Eu sou uma meu velha, Deus, assim, eu sou tô bem velha. vendo. E aí, quando eu fui pra esse meu emprego agora, eu tenho um puta de um amigo meu, o Renan, ele me começou a me falar, tipo, velha bingueira, velha bingueira, velha bingueira, e aí ficou bingueira. Tanto que no meu trabalho as pessoas não sabem o meu nome. Quando tem que mandar e-mail, por exemplo, a minha chefe sempre fala, ela fala assim, eu vou pedir para que no seu e-mail seja bingueira, porque eu não lembro que você chama Bruno. Gente, maravilha. Gente. Tem muita Muito gente que bom, não sabe o meu gente. nome. Muito bom. Ai, gente, quero muito, quando essa pandemia passar, partir pra Sampa. Bruna, vamos organizar uma viagem para assistir lá um stand-up de Bruno, com Bingueira. A Venham, gente vai dar gargalhadas, bebendo cerveja, venham. lindas. E eu quero ir pro Rio também. Eu quero muito ir Ai, pro Rio. venha. Eu Ai, quero que muito bom. ir A gente pro vai Rio. ficar esperando, a gente vai ficar esperando. Que Por essa pandemia favor. tá nessa loucura toda, né? Mas enfim. Ai, nem me Bom, fale. Eu ia realizar um sonho de fazer stand-up em Fortaleza. No caraca, berço cara. da comédia. Eles criaram. Não sei se você já Mano, ouviu falar da Rosicléia, que é uma não. atriz maravilhosa. Ela é uma atriz maravilhosa, super famosa e tal. E ela criou um teatro, que é o Teatro da Comédia. E eu ia fazer lá Gente, show, eu estava com 6 shows marcados em Fortaleza. E aí, caramba. pandemia, fudeu tudo. Mas vai passar e você vai fazer esses Sim, shows, porque por favor. Deus está na frente, tá aqui, ó. Sim, Bom, só te agradecer pela sua participação, mas, cara, olha, quantas vezes puder, a gente vai fazer essa live aqui. Você já por sabe que aqui você favor. tem porta aberta. Quiser falar sobre alguma coisa, se estiver acontecendo alguma coisa, vamos fazer uma live sobre isso? Pode falar também, a gente marca, tá? Me E eu chama, eu quero que você venho. deixe, claro, e eu quero que você deixe para a galera, para a sociedade em geral, uma frase. Algo que te represente ou algo que você acha que precisa ser falado.
Tem uma frase que é uma piada. Tem uma drag maravilhosa, que é a Silvete Montilla. Que ela sempre falou essa frase como piada e era, tipo, engraçadíssima e tal. Só que hoje, por mais que ela pareça uma piada estranha, nos tempos que a gente vive hoje, essa frase faz todo sentido. Que é a seguinte. Nossa, esqueci o começo da frase. Ah. Meu Deus, como que é? Merdas saem do cu, pombas saem dos pombais. As pombas voltam um dia, as merdas não voltam jamais. Isso é real. Isso aí pode ficar uma reflexão aí pra galera que fala merda e acha que aquilo dali vai passar. Gente, não volta. Então, por favor, Não pensem passa. antes. A Pensem merda não antes de volta falar jamais. merda. Mais uma frase agora decente, bonitinha, que eu uso, vai passar. Essas duas frases eu uso na minha vida o tempo inteiro. O que é muito ruim vai passar, e aí a gente vai aproveitar depois. O que é muito bom vai passar, e a gente tem que aproveitar agora. Tudo vai passar. Então, isso são duas palavras que eu uso muito nesse contexto de que vai passar. Não se deslumbre se você tá no auge do seu sucesso lá, poderosona e tarará, porque, meu anjo, isso vai passar. E não se desespere se você tá na bosta e se nada disso tá dando certo, tarará, porque vai passar. Nem que a gente aprenda a ressignificar a bosta, mas vai passar. Com certeza. Bom, gente, quem chegou no final, volta depois para assistir o vídeo. Vai ficar no IGTV, vai ficar no YouTube, tá, galera? Compartilhem quem curtiu, quem acha que a galera precisa conhecer essa leveza que é a Bingueira, conhecer o trabalho dele, Bruno, né? Então sigam a Bingueira, gente, de bingo. Bingueira, Bingueira, tá? Sigam aí no Instagram, tá? Compartilhem os conteúdos. E, gente, vamos aqui, já que a gente falou de Paulo Gustavo, né? Vamos pedir aí para Deus continuar cuidando do Paulo, para ele melhorar, porque a gente não pode perder um homem como o Paulo. O Paulo é excepcional, assim, eu acho que é necessário, sabe? Para a sociedade, né? E se você não gosta dele, faz por mim. Porque eu escrevi um texto que eu preciso entregar para esse homem. Ai, então, se você tem qualquer problema com relação a ele, faz por mim, porque eu preciso entregar esse texto para esse homem. É isso aí. A Bruna aqui, ó. Se já chorei de rir em 2 minutos, imagina com 30 minutos de stand-up. Irei de fralda para não fazer gafe de sair toda mijada. Bruna, você é terrível, a calça amiga. plástica. É a calça plástica. Ainda mais, vem cá, no stand-up vende cerveja? Vende, né? Sim, Shopping, vende. Então, Bruna, a gente tem que ir mesmo de fralda, porque cerveja dá vontade de toda hora ao banheiro. Então, se estiver rindo, piora. Bom, então, agradeço muito mais uma vez. Obrigada, foi uma maravilha essa live. Conte comigo o que precisar. Nisso, compartilhe, pode mandar, tá bom? Não tem erro. Beijo, Conte sucesso. Também, me grite qualquer Sua coisa. mãe está muito orgulhosa desse talento que é você. Faça pra isso. Beijos. Beijos.